Olá, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou Djalma Pinho, sou pastor, sou neurocientista, sou especialista em ciências cognitivas, área do comportamento humano, e quero te ensinar a desenvolver sua inteligência espiritual. É para isso que esse canal aqui existe. Hoje eu vou falar dos temas mais importantes que um ser humano precisa conhecer, que é como lidar com a pressão, como lidar com os seus problemas. Esse Café com Inteligência é uma série onde toda semana, ele é um devocional, onde toda semana eu faço uma série. E a série dessa semana, que você assistindo esse vídeo, esse é o primeiro vídeo dessa série, é Lutas não me finalizam, me melhoram. Lutas não vão acabar comigo, elas vão me melhorar sempre. E o tema de hoje, desse vídeo aqui, é a ideia que você vai estudar aqui com a gente é pressionados, mas não destruídos. A dor sempre vai revelar o meu potencial. Toda vez que uma dor aparece, ela é um sinal de que algo precisa ser melhorado. Então, o que eu tenho ali? Um potencial de melhora. Se a dor identifica algo que precisa ser melhorado, significa que eu estou preparado agora, a partir dessa dor, para crescer. Então, se está doendo alguma coisa em você, Deus está sinalizando, olha aí, tem lugar para crescer aqui em você. Olha aí, tem um lugar que precisa ser ajustado para o crescimento acontecer. Então seja muito bem-vindo aqui para o nosso Café com Inteligência. Se você ainda não me segue no canal, por gentileza, se inscreva aí no meu canal, toque o sininho para o vídeo poder sempre ser anunciado a você sempre que eu lançar um vídeo lá. E não se esqueça de compartilhar e comentar nessa live. Importante comentar e participar. Bom, vamos lá. Paulo escreve suas pressões externas, um estresse sem fim. Algo que ele está passando, algo que ele está vivendo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Essa pressão que Paulo está vivendo deixa muito claro para a gente o que nós devemos ou deveríamos estar buscando. A Bíblia diz, e eu vou achar aqui o texto para a gente poder tê-lo aqui. Deixa eu ver onde é que eu botei ele aqui, Jesus. Eu esqueci de colocar o texto aqui. Vamos lá, para botar o texto aqui. É assim, ao vivo é assim, querido, não tem jeito. Eita, não é nada disso aqui. Em tudo somos atribulados. Você checa a sua Bíblia aí, pode pegar aí com a gente e vamos lá. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Eu quero que você perceba o que é esse texto no geral. Quero que você entenda um pouquinho desse texto no geral. O apóstolo Paulo está conversando com as pessoas da igreja de Coríntios e está falando da perseguição que está acontecendo aos cristãos. E é nesse momento em que ele diz o seguinte: nós não vamos ter uma vida fácil. Quem espera uma vida fácil só porque está no evangelho, só porque está fazendo a vontade de Deus, está completamente enganado das suas questões da vida. A vida nunca vai ser fácil. O mundo não é justo e a vida nunca vai ser fácil. Será que você pode escrever isso para mim? Eu queria que você escrevesse isso. Escreva aí. O mundo não é justo e a vida não é fácil. É possível que a pessoa ache que tudo tem que dar certo.
que tudo vai ser do jeito que você quer, que tudo vai acontecer da forma que você gostaria. Se você levar a vida pensando e achando isso, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai estar preparado para a vida. Porque o que vai acontecer é que a vida vai se apresentar como ela é de verdade, né? E aí, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter como se equilibrar, ter saúde mental, se estruturar para poder vencer e continuar. Gisele, você consegue assistir sim, até um determinado horário aqui pelo próprio Instagram e depois pelo canal do YouTube. Eu indico você ir lá no canal do YouTube depois de assistir Djalma Pim, Café com Inteligência, você vê o último vídeo que subiu. Você consegue assistir mais tarde sim. O vídeo sobe geralmente depois de 1h da tarde. Bom, depois que você entendeu isso, que o mundo não é um lugar fácil, o que esse texto mostra claramente pra gente? Em tudo somos atribulados, ou seja, a tribulação vai vir. Mas qual é o limite da atribulação? É ela gerar uma angústia que você não consiga conviver. Então, você vai ser atribulado, mas Deus não quer que você vire um depressivo. Deus não quer que você fique angustiado a ponto de ter que tomar Rivotril para dormir, a ponto de ter que tomar ansiolítico, a ponto de ter que tomar remédio para se cuidar. Se você está tomando remédio ou está recorrendo a um drinkzinho, a um vinhozinho, a uma bebida alcoólica para poder acalmar o seu estresse, enfim, você está trazendo coisas externas para a sua vida para poder dar uma resolvida em você, então eu posso garantir para você que a situação não está boa contigo. Posso garantir para você que a situação não está normal. Então é muito importante você entender. Você pode ser atribulado e vai ser, porque o mundo é assim. O mundo é injusto, o mundo não é bom, o mundo está cheio de problema e ele vai trazer uma certa tribulação. Tribulação é sacudida em você, mas você não pode chegar no limite da angústia. Então você tem que ter ferramentas para isso e a ferramenta é a inteligência espiritual. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, próximo, ele diz, primeiro em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos. O que é perplexidade? É quando algo acontece que você fala assim, meu Deus, o que é isso? Gente, eu não esperava isso aqui. Já aconteceu isso com você? De você se espantar e falar assim, cara, eu não esperava isso dessa pessoa. Eu não esperava isso desta igreja. Eu não esperava isso do meu patrão. Eu não esperava isso no meu trabalho. Eu não esperava isso do meu marido. Eu não esperava isso da minha esposa. Bom dia, Francis. Você, por um acaso, já se espantou assim? Já teve esse espanto? Então, isso é o perplexo. Eu eu me assustei com o fato que aconteceu. Isso é perplexidade. Mas a Bíblia diz, não desanimado. Perplexo, mas não desanimado. Por quê? Qual é o resultado de uma perplexidade? É que aquele susto que você recebeu desanime você, paralise você, neutralize o seu fator de crescimento. E aí a única coisa que você tem para isso, sua inteligência espiritual. A Francimar está dizendo aqui, ó, já me espantei sim, fiquei 3 dias de cama, olha só. 3 dias de cama. Uau! É muita coisa. A pancada com certeza da Francimar foi forte. Agora olha que interessante. Ele diz, você vai tomar a pancada, mas você não pode ficar desanimado. Quando ele diz desanimado, ele está dizendo ficar desanimado, porque desanimar acontece na hora, porque o teu cérebro capturou o problema e ele vai e desanima na hora, dá aquele down, assim, sabe? Que você é jogado para baixo, assim, boom. Mas quando você é jogado para baixo e você tem inteligência espiritual, o que acontece com você? A sua inteligência espiritual é Franci Martins, já não é Francimar. Tudo bem, eu acabei de aprender, então me perdoa. Franci Martins. Muito bem. Então, Franci Martins, você toma a pancada, o cérebro recebe e te joga para baixo. Mas quando você tem inteligência espiritual, o que você vai fazer?
O teu cérebro vai buscar na sua inteligência, na sua memória, suas crenças. Neurologicamente, o caminho é o seguinte: vem a pancada, a perplexidade, vem para o seu sistema nervoso central. O seu sistema nervoso central consulta um córtex chamado córtex insular, uma área do teu cérebro onde fica a sua identidade. Essa sua identidade se posicionará diante da situação. E é aqui que, quando você tem inteligência espiritual desenvolvida, que a sua identidade está fortalecida. E aí você toma a pancada, mas diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, eu tenho um caminho melhor para o meu cérebro se apegar do que essa perplexidade, do que esse problema que se apresentou agora para mim. Ok? Pegou isso? Então vamos lá. Primeiro, atribulado, mas jamais chegarei ao limite da angústia. Eu sou perplexo, mas jamais vou me desanimar. Talvez por um tempo eu tome uma pancada. Eu tomo uma pancada aqui. Mas eu não vou ficar ali na pancada. Eu vou me desenvolver para retornar à minha força, retornar à minha base. E por último ele diz: vocês podem ser perseguidos, mas jamais estarão desamparados. O inimigo vai correr atrás de você. Mas sabe o que o inimigo vai perceber, Robin? Sabe o que o inimigo vai perceber, Francis? Franci Martins, sabe o que o inimigo vai perceber? Quando ele começar a te perseguir, que você não está sozinho. Que Deus está com você. Que o Senhor foi quem te levantou, que colocou um propósito na sua vida, e Ele vai te levar até o destino final em vitória. Não vai deixar de ser atribulado. Não vai deixar de ficar perplexo, porque toda hora aparece um negócio diferente. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser perseguida, sim, sempre. Perseguido por alguém que você nem espera. Mas eu posso garantir para você que quando isso acontecer, eles vão ver. Ela nunca esteve sozinha. O Djalma nunca esteve sozinho, cara. Nunca, 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 nunca. Ele nunca foi desamparado por Deus. O que é estar desamparado? É estar isolado, é estar sozinho. Mas não, 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 não. Você, Mari, não está sozinha, né? Fernanda não está sozinha. Djalma não está sozinha. Franci não está sozinha. Porém, jamais desamparados. Abatidos, o que é abatido? É na hora que alguma coisa te acerta. E tem hora que acerta. Tem horas que aquela palavra, ela vem num dia que você, assim, não estava tão bem. Parece que ela vem, sabe, acerta o coração. Parece que a pessoa sabia, sabe, que você tinha aquele momento como um momento importante para você. E é naquela hora parece que o diabo manda o inimigo para te acertar. E ele consegue acertar. Ele consegue. Abatido. Você é abatido. Você cai, tropeça, bate com o rosto, bate com a cabeça no lugar, dói. Você fica abatido. Mas escute o que a Bíblia diz. Porém, não destruídos. O que significa isso? Pode ser até que você tomou a pancada, mas a mão de Deus vai ser estendida para você, para o Cláudio que acabou de entrar aqui, meu amigão, para o Wellington que está aqui, para o apóstolo Adriano Melo, meu amigo querido, tem que voltar aí nessa igreja linda, viu? Para o Lorival, para a Lorivânia. Você pode ter tomado a pancada e tropeçou. E aí o inimigo vai olhar e fala assim: derrubei ele. Mas aí vem a mão poderosa do Senhor, te levanta e diz assim: mas você não vai ficar aí, Marisa. Você não vai ficar aí, Patrícia. Eu, o Senhor, sou que estou contigo. Ah, meu querido, eu gosto muito de Isaías 43, versículo 2.
Quando passares pelas águas, ali eu estarei. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Pensa numa coisa dessa, Deus dizendo que vai fazer um milagre, porque isso é milagre. Você passar no fogo e não se queimar é um milagre. E ele ainda diz assim, nem chama alguma arderá em ti. A chama não vai arder. Você já foi à praia, ficou no sol, e aí depois daquilo, né, de ficar no sol durante um tempo, você não pode nem tocar em você, que você fala, está ardendo, está doendo. É isso que Deus está dizendo. Você vai passar pelo problema, mas eu estarei contigo, a ponto de não ficar sequelas, não ficar marcas. E se ficar cicatriz, não vai doer. Vai ser só uma marca para as pessoas saberem se aí passou na batalha. Mas ele venceu. Quem está comigo aqui? Quem está comigo? Então, essa é a ideia da semana. Eu quero que você esteja comigo aqui durante a semana, onde o nosso tema da semana vai, com certeza, levar você para um outro nível de inteligência espiritual. Pode escrever aí para mim, pode escrever aí embaixo. O tema da semana, que a gente não vai esquecer, o tema da semana é lutas não me finalizam. Passar por batalha não significa que eu vou parar, que eu vou ser destruído, que eu vou ser acabado, destruído, finalizado. Não. Lutas não me finalizam. Me melhoram. Muito bem. E o tema de hoje, especificamente, é pressionados, mas não destruídos. A dor é uma reveladora de potencial. Tá doendo, Margarida? Daniel, tá doendo? Me diga aí, Darla ou Daniele. Tá doendo, Daniele? Francis, conta pra mim. Tá doendo? Machucou? A perseguição dói, não dói? A tribulação, a perplexidade, tudo isso dói, não dói? Dói. A gente sente. Porque a gente é ser humano. Nunca pense que você é sobrenatural. Sobrenatural é Jesus. E mesmo assim, o próprio Jesus sentiu. O próprio Jesus, na humanidade dele aqui, sentiu. Sabe? Tá doendo, dói, eu sei. Mas eu tenho uma palavra para você hoje. Você que está financeiramente pressionado, emocionalmente pressionado, espiritualmente pressionado, eu tenho uma palavra para você hoje. Paulo vai revelar o segredo da alta performance. Você pode ter sido pressionado, mas a pressão jamais vai quebrar a Margarida, vai quebrar a Darla, vai quebrar a Franci, vai quebrar o Cláudio, vai quebrar a Lorivânia. Não vai. Não vai te quebrar. E por que não vai te quebrar? Por que não vai te quebrar? Vamos lá. Tópico 1. Primeiro lugar, por que a pressão não vai te destruir? Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, a Bíblia diz: vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas a casa não caiu. Por que a casa não caiu? Porque ela estava firmada na rocha. Sabe por que não vai te derrubar? Porque você está firmado na rocha. A Franci Martins está firmada na rocha. Uau! Você, Franci, pode ter se decepcionado com pessoas. Pode ter se decepcionado com pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se o teu coração ficar agarrado na decepção, você afunda com a própria decepção. Mas se o teu coração está agarrado em Deus e na sua palavra, então a decepção só vai ser um sinal de que havia uma área na sua vida que precisava crescer. Qual área que precisava crescer? A maturidade. A maturidade de saber que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você vai vencer o mundo. A neurociência mostra que o estado crônico sem significado desgasta. Vou repetir. A neurociência ensina que o estresse e o estado crônico de estresse, ele sem significado desgasta. Ou seja, se você está sendo estressado, se você está sendo perseguido, se você está desamparado, se você está passando por um estresse crônico, parece que não sai disso.
Pode ser porque você não tem significado a isso. Você não deu um significado a isso. Você não encontrou um significado para passar por isso. Olha para Jesus lá na cruz do Calvário. Vamos lá. Jesus, cruz do Calvário. Ele está lá na cruz. Quem está crucificando ele? O ser humano. Quem é o ser humano? Jesus é o Pai, é Deus. Quem está crucificando são seus filhos. A verdade é essa. Os filhos. Então Jesus está perplexo. Jesus aparentemente está sendo abatido. Pregos colocados em suas mãos. Ele está abatido ali. Ele foi perseguido. Tudo aquilo que o texto de Paulo, a segundo Coríntios 4:8 está falando, 4:8 e 9, está falando, Jesus está vivendo lá na cruz. De repente ele lá da cruz dá um brado gigante e diz assim, Luciano, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. O que na crença de Jesus, ou seja, o que na mente de Jesus está definido como verdade? Não o fato de seus filhos estarem matando ele, mas o fato de seus filhos não saberem a verdade. Isso muda tudo para o sentimento. O que é mente, pessoal? Mente é pensamento, sentimento e ação, que é a decisão. Eu penso, eu sinto, eu decido. Quando você pensa, meus filhos estão me matando, o sentimento que vem é do pior possível. E você então decide se entregar e se autodestruir. Você foi abandonado pelos próprios filhos. Isso vai te levar para uma desistência pior. Agora vê, a mente de Jesus vira e o pensamento dele diz, eles não sabem o que estão fazendo. Então o sentimento é de quê? Pena do outro. Eu estou bem, eles estão mal. Eu estou certo, eles estão errados. Eu estou tranquilo porque estou cumprindo o meu propósito, mas meus filhos não sabem o que está acontecendo agora. E aí ele decide, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Perdoa-lhes, Pai. Olha a decisão dele, perdoar. Ao invés de você pensar, meus filhos estão me batendo, eu quero deserdar eles. Meus filhos estão me ignorando, eu quero deserdar eles. Meus filhos estão fazendo coisas que não deveriam fazer, eu vou deserdar, eu vou tirar eles do meu... de tudo que eu construir aqui, né? Do meu testamento. Não. Jesus muda o significado. Então aqui vai um segredo especialíssimo. A pressão revela onde está a sua força ou a sua fraqueza. E geralmente a gente percebe isso na mente. A neurociência diz que o significado, o estresse crônico, sem significado desgasta. Mas o estresse com propósito, o que ele faz? Fortalece. Jesus então dá um significado àquilo que está acontecendo e ele é fortalecido na hora em sua mente para seguir com o propósito que ele tinha que fazer. Eu quero profetizar que você não vai desistir, você não vai parar, você não vai se entregar, porque você vai entender pelos céus o que está acontecendo com você. Você tem um propósito. E aqueles que estão te perseguindo não entendem esse propósito. Eu sempre digo, e vou repetir isso para você, que a excelência da inteligência emocional, a excelência emocional de uma pessoa, está em ela se entregar ao seu propósito sem precisar dar conta para os outros, responder para os outros o que está acontecendo com ela. Se defender de quem ela é. Quando eu me entrego ao meu propósito sem precisar ficar me defendendo para os outros, eu estou vivendo o melhor da minha emoção. Aqui está o segredo. A pressão estimula o córtex pré-frontal a buscar soluções.
É nessa hora que a sua espiritualidade tem que estar ali, porque a espiritualidade está no córtex pré-frontal, é a área da sua espiritualidade, mas também é a área das suas decisões. Então, quando a pressão vem, ela vai no córtex pré-frontal, passando pela identidade, dizendo quem é a Francis, quem é a Marisa, quem é o Djalma, quem é a Lorivânia, quem é Jesus. E é nessa hora que você se posiciona dentro da mente com sua espiritualidade. Eu sei em quem tenho crido. Paulo, quando falou isso, estava sendo humilhado, pisoteado. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que ele é poderoso para fazer além daquilo que eu espero. Uau! Jesus nos ensina que a casa construída na rocha, ela permanece. Por quê? Porque ela, a palavra de Deus, que alimenta a sua inteligência para responder a todas as situações. A tempestade revela o fundamento da casa. A tempestade, o fogo revela a resistência do material. Se eu tacar fogo numa coisa, eu sei se o material é bom ou ruim. Se ele é de palha, vai acabar logo. Se ele é de ferro, vai derreter. Mas se ele é de um metal resistente, ele vai ficar firme lá. Uau! Isso é incrível. Se ele é de ouro, ele resiste, não é? Segundo lugar, por que você vai vencer a pressão? Porque a pressão ativa a maturidade de uma pessoa. Você só se torna maduro depois que passou por problema. Você está reclamando o quê? Você está buscando maturidade, está orando por maturidade, está orando por crescimento, está pedindo a Deus para te erguer e te levantar. E aí você está reclamando do problema? Mas problema leva à maturidade. Eu me lembro de um pastor, né? de um obreiro que estava sendo preparado para ser pastor. Ele era um seminarista. E ele chega para o seu pastor e começa a reclamar de tanto problema que ele está passando. E começa a se questionar, será mesmo que isso é a vontade de Deus, pastor? Pastor, ora por mim para que esses problemas acabem e eu então saiba exatamente que isso é um sinal de Deus para a minha vida. E o pastor falou, você quer realmente saber o que Deus quer da sua vida? Quero. Então eu vou orar. E aí ele começou a orar, Senhor, manda mais problema para ele. Senhor, manda testes. Senhor, manda perseguidores. Senhor, manda perplexidade. Ai, já é comigo aqui. Manda perplexidade. Manda rejeição. Manda aquelas situações que ele vai se sentir sozinho, abandonado por todas as pessoas. Manda isso para ele. Porque é nessa hora que o fogo vem, é que você vai descobrir se de verdade você tá com um chamado aí dentro de você, gritando para você assumir algo maior, ou se você é só alguém mole, fraco, que está querendo ser grande, mas não é. Mas eu tenho certeza que Deus tem um chamado de grandeza para Thelma, para Adriana, para o apóstolo Adriano, para a Lorivânia, para o Djalma. A pressão não resolvida era vira ansiedade, eu sei disso. Mas quando a pressão é bem administrada, e essa administração é pela inteligência espiritual, o que você ganha? Foco, paciência, resiliência e autogestão. Você começa a administrar o que você é dentro de você. A tribulação ela é um processo pedagógico divino na sua vida. Ok? Você tava meio triste, né, com isso, mas... eu tô triste com o que eu tô passando. Então comece a se alegrar. Comece a se alegrar. Paulo diz, porque eu me alegro nas minhas angústias. Meu Deus do céu, agora você que está começando a entender Paulo. Quando Paulo começou a orar a Deus, para Deus tirar dele um espinho na carne, ou seja, uma perturbação que estava ali dentro dele, Deus falou assim, eu não vou fazer isso, Paulo. Eu não vou fazer isso. Eu tenho algo para te ensinar. É que a minha graça te basta. Você pode escrever isso aí embaixo? Escreva aqui embaixo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Aí ele vai falar, Paulo,
o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A pressão de Faraó não parou o crescimento do povo. Eles foram libertos e foram levados em direção à terra. Alguns pararam no meio do caminho porque não souberam gerenciar essa pressão. Mas você não vai parar, Kelly, Francis, Cláudia, Djalma, Lorivânia, Apóstolo Adriano. Você não vai parar. E último lugar, guarda isso aqui. A pressão é o empurrão necessário para a ativação do seu propósito. Vou dizer de novo. A pressão é o empurrão que você precisa para que o teu propósito decole. Eu quero profetizar, dizer que a Bruna vai decolar, que a Franci Martins vai decolar, que a Marisa vai decolar, que a Estherzinha, que acabou de entrar aqui, vai decolar, que a Fabiana vai decolar, acabou de entrar, que a Luciana também, que acabou de entrar, vai decolar. E por que vai decolar? Por que vai decolar? Vai decolar porque quanto mais oprimido você for, quanto mais você vai crescer. Porque o fogo revela a qualidade do metal. O fogo revela quem você é. O problema ativa o seu propósito. A luta não te destrói, te melhora. Esse é o tema da nossa semana. Lutas não me finalizam, lutas me melhoram. Eu espero que você tenha gostado do nosso Café com Inteligência de hoje. Espero que você guarde para você tudo o que eu disse aqui. Primeiro, a pressão vai revelar a tua força ou a tua fraqueza. A pressão vai ativar a sua maturidade, é nela que você vai crescer com a maturidade, e a pressão vai te empurrar para que o seu propósito decole, não só aconteça, mas decole na sua vida. Eu agradeço você que está aqui crescendo comigo nesse devocional diário que eu chamo de Café com Inteligência, onde você aprende, através da inteligência espiritual, a desenvolver o seu dia a dia. Aqui é um devocional para você aplicar os princípios da palavra de Deus, os princípios da neurociência, ou conhecimento da ciência, no seu dia a dia. E se você gosta desse material e quer continuar crescendo, eu tenho um grupo secreto, um grupo de WhatsApp, onde eu dou ferramentas, onde eu ensino coisas que eu não coloco aqui no Instagram, porque não dá para botar tudo aqui. Aqui eu dou o ensino, lá eu dou a ferramenta, você vai para lá. Como é que eu faço, doutor Djalma, para ir para lá? É de graça? É de graça. Como é que você faz? Quando sair aqui da live, vai no meu perfil, me segue se você ainda não me segue, e clica lá nesse perfil, no link que está lá. Esse link vai te jogar num grupo de WhatsApp. E aí nesse grupo de WhatsApp, você vai crescer. Tá bom? Deus abençoe você, obrigado aqui, você que está aqui no meu canal do YouTube, que não me segue ainda, se inscreva aqui no meu canal, por gentileza. Comece a seguir aqui o nosso trabalho. Clica aí no sininho para que você possa receber a notificação dos nossos vídeos. E deixe um comentário dizendo o que você gostou. E se puder, compartilhe também esse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.